disse que ia levar os filhos para passear no exterior e não voltou mais, não devolveu mais as crianças. Simplesmente chegou a data do dia do retorno, da passagem de volta, e as crianças não voltaram. O genitor decidiu, ou a genitora, ficar no exterior, residir no exterior sem a sua autorização para residir lá. Talvez você tenha até dado uma autorização de viagem a passeio, ou talvez essa autorização já tenha sido mediante um processo judicial, né, de suprimento judicial da autorização que você sequer deu para passear no exterior. Infelizmente, isso é um cenário extremamente comum atualmente. Inúmeros e inúmeros casos chegam na justiça para resolver essa pendência. E o nome disso é subtração internacional de menores, de crianças. Ou, se você preferir, também pode ser denominado sequestro internacional de crianças, tá? Dos seus filhos. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente tudo que você precisa entender sobre essa situação, caso você esteja vivenciando esse drama ou caso você esteja planejando fazer algo que você não deve fazer, que é subtrair, sequestrar os seus próprios filhos. Esse vídeo é para vocês, tá bom? E eu vou iniciar esse vídeo respondendo uma pergunta extremamente relevante logo no início. Isso é crime? Ou seja, sequestrar um filho internacionalmente, retirando do seu país de origem, seja daqui do Brasil para o exterior, seja, você pode estar assistindo esse vídeo, tendo um filho com um estrangeiro no exterior e subtraindo para o Brasil, porque também é um cenário muito comum, e aí eu lhe respondo, não é um crime em regra, tá? Não se trata aqui no Brasil de um crime, é um sequestro considerado um sequestro civil e não um sequestro criminal. Agora, o fato de não ser um crime não quer dizer que não existam consequências graves para essa conduta, para repreender essa conduta, tá? Então, aproveitando essa deixa, eu já lhe digo que existe uma lei internacional por meio de um tratado, tá? De uma convenção internacional, da qual o Brasil é signatário, da qual o Brasil faz parte, que protege nessas situações. Talvez você já saiba disso, mas caso não saiba, agora ficará sabendo que trata-se da Convenção de Haia sobre Subtração Internacional de Menores. Então, caso aconteça isso, será aplicada a Convenção de Haia nesses casos, tá bom? E o que fazer diante dessa situação? Então, imagine o seguinte cenário aqui comigo. Você autorizou seu filho a fazer uma viagem a passeio, ou sequer autorizou, essa autorização foi por meio de um processo judicial de suprimento dessa autorização. Chegou o dia do retorno e o seu filho não retornou. E você não tem mais contato, você foi bloqueado, ou até mesmo você tem contato, enfim. O fato é, seu filho não retornou. O que você deve fazer? Bom, aqui eu vou te explicar coisas extremamente relevantes, então presta muito atenção aqui nessa parte, porque eu vou te dizer coisas práticas que você necessita fazer, tá? Bom, a primeira delas é fazer uma denúncia junto à Autoridade Central Brasileira de Subtração Internacional de Menores por meio da Convenção de Haia. Você necessita provocar a Autoridade Central Brasileira caso o seu filho tenha sido retirado do Brasil e ido para o exterior. Então você vai fazer essa notificação, essa denúncia junto à Autoridade Central Brasileira, e para que você não fique perdido nesse caminho, né, nessa busca, na descrição desse vídeo eu acabei de colocar, tá? O passo a passo que você vai fazer para fazer essa denúncia junto à Convenção de Haia. Mas não é só isso, tá? Vamos lá. Se você tinha uma guarda judicial regulamentada, tá? Em relação a essas crianças, você vai entrar com uma ação, né, pedindo a busca e apreensão imediata e com a aplicação de multas, tá? A Justiça Brasileira ela não vai decidir em regra sobre o retorno imediato pela Convenção de Haia, mas ela vai decidir com base na legislação brasileira, e pode ser que você consiga por esse caminho, tá? Por meio de uma notificação judicial, uma intimação de uma decisão que determinou o retorno imediato sob pena de multa, tá? E astreintes, e uma decisão que pode vir a ser executada, né? Ser homologada e executada em solo estrangeiro. Então você vai correr atrás dessas duas frentes, tá bom? Quanto tempo isso demora? Bom, isso é muito relativo.
tá? Se você optar pela autoridade central, que é o caminho mais célere, tá? Geralmente esses processos se resolvem mais rápido, tá? Geralmente se resolvem mais rápido. No entanto, você tem que fazer os dois caminhos, porque se você conseguir uma tutela e você conseguir a notificação do genitor ou da genitora para cumprir essa tutela que foi deferida, sob pena de multa, tá? Então você vai ter um meio de coagi-lo a cumprir essa decisão por meio de aplicação de multas, bloqueios de contas, bloqueio de passaporte e uma série de constrições judiciais para determinar o retorno imediato dessa criança, dos seus filhos. Mas tenha ciência que é um prazo que pode demorar 6 meses ou até 1 ano e, em alguns casos, diante de especificidades, às vezes até mais de 1 ano. Então, quanto mais rápido você agir, mais rápido você terá uma resposta judicial. E aqui entra um ponto crucial, tá? Você é obrigado a fazer isso de forma rápida pela própria Convenção de Haia. Porque o que é que a Convenção de Haia fala? Que se essa denúncia não ocorrer ali nos primeiros 6 meses, pelo menos, então há uma grande possibilidade de quando essa denúncia chegar lá, a justiça, né, do país de origem, aliás, do país onde a criança está, né, nessa hipótese a origem aqui no Brasil, há uma grande possibilidade de que a justiça não determine o retorno da criança. Por quê? Porque vai entender que houve uma inércia muito grande da sua parte, que não havia urgência, não vai dar a devida urgência, porque se você mesmo não deu essa urgência, a justiça de lá também não vai dar. E além disso, vai considerar outros elementos, como a adaptabilidade dessa criança à nova rotina e à nova realidade no país estrangeiro. Então você tem que agir de forma rápida. E afinal de contas, por qual motivo você não entraria nesse prazo imediato? Agora tem um detalhe importante também aqui. Você tem que descobrir, né, de alguma forma, tentar descobrir o endereço ou o paradeiro dessa criança lá fora com o outro genitor. Por quê? Porque nós necessitamos, para notificá-lo via Convenção de Haia, conseguir o endereço dele. Então, é muito importante que na ida você já saiba se ele vai ficar hospedado em determinados hotéis, se você já sabe se ele vai visitar determinados familiares, se tem alguma rede de apoio para ele no país onde ele está indo, porque geralmente possui. Então você tem que se munir de informações para conseguir notificá-lo no exterior, caso, né, essa situação de subtração internacional de menores ocorra, tá bom? É extremamente importante eu tirar uma outra dúvida aqui, tá? Você precisa de advogado para fazer isso? Em regra, se você vai entrar exclusivamente por meio da Convenção de Haia, junto à Autoridade Central Brasileira, você não precisa de advogado. Então, preste muita atenção, você, em regra, não precisa de advogado. Agora, se você vai optar também por entrar com um processo judicial, para que nesse processo judicial a gente consiga, via Justiça Brasileira, tentar trazer essa criança, é extremamente importante que você contrate um advogado, porque senão você não vai conseguir entrar com esse processo, a não ser que você consiga pela Defensoria Pública, nessas situações, com todas as limitações que, infelizmente, o serviço público ofertado pela Defensoria, ele possui. Mas qual é o meu conselho? O meu conselho é que você contrate um advogado. Por quê? Porque essa legislação internacional exige uma série de nuances, uma série de peculiaridades. E quando você tem um escritório de advocacia atuando diretamente junto à autoridade central, bem como diretamente junto ao judiciário brasileiro, você tem uma possibilidade de êxito muito maior, desde que você contrate um escritório de advocacia que seja especialista nisso, que conheça os trâmites, que conheça os bastidores para trazer o seu filho para o Brasil. Essas são as principais dúvidas. Vou fazer só aqui um adendo, né, em relação à guarda da criança. Se você não teve a guarda regularizada anteriormente, tá? Você também tem que entrar com uma ação de guarda. Tá? Na hipótese que eu citei no início do vídeo, você teria a questão da ação de guarda e você ia entrar com uma ação pedindo o retorno. Mas vamos supor o seguinte cenário, você não tem essa guarda. Você nunca regularizou essa guarda porque, infelizmente, é uma realidade muito comum do brasileiro, né? Não procurar regularizar as coisas judicialmente. Então, se você não tinha essa guarda, você necessita entrar com uma ação de regularização de guarda, onde você vai pedir a tutela antecipada de guarda provisória para você vai explicar a subtração internacional dessa criança, você vai explicar que houve uma modificação da realidade
que era vivenciada por essa família, que essa criança, na verdade, morava com você, estava sob os seus cuidados, estudava ali próximo da sua casa. Você vai trazer todos os elementos de prova, pedir a guarda provisória, pedir a pensão alimentícia provisória e pedir o retorno compulsório dessa criança mediante essa tutela, que nesse caso da tutela seria o mesmo pedido da anterior. Então, eu espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Caso tenha permanecido com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. E caso você necessite de uma orientação específica para o seu caso, seja uma orientação viagem internacional, ou seja, você está na dúvida se vai entrar, se vai autorizar essa criança, ou você foi notificada de um processo para suprir a sua autorização, ou se você está planejando levar a sua criança, o seu filho, para morar no exterior e quer fazer isso da forma correta, bom, eu te convido a entrar em contato com o nosso escritório. Nosso escritório ele atua em todo o Brasil, possui clientes em mais de 19 países, somos especialistas em direito internacional de família, estamos prontos para lhe dar orientação correta e completa sobre tudo que você tem que fazer, seja para trazer o seu filho de volta para o Brasil, seja para levar o seu filho para o exterior da maneira correta, tá bom? Sem correr riscos, de forma totalmente legal. Então entre em contato, para entrar em contato conosco, na descrição desse vídeo tem o link do nosso site, ou então na bio do nosso perfil aqui do YouTube, também tem o link do nosso site. Você entra no nosso site e lá no nosso site você vai ser direcionado para os nossos canais de atendimento, tá bom? Se você também gostou desse vídeo e assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de colocar o seu gostei, isso ajuda para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas, para mais pais e mães que necessitam dessa informação, e também eu peço que você se inscreva no canal, que isso ajuda muito, a gente está sempre produzindo conteúdo relevante, e afinal de contas, se você é pai ou mãe, se você tem problemas e questões internacionais de direito de família, esse é o canal obrigatório que você precisa seguir aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e conte conosco para ajudar o seu problema.